Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. A irmã Nilza disse que é festa e pode se tornar vigília, né? E então vamos para a vigília. Eu não vou me alongar também, vou ser breve na homenagem aos pastores, né? A irmã Nilza, que foi consagrada também a pastora, né? Então merece e deveria estar sentada sendo homenageada também, né? E ela faz um trabalho digno desta honra de ser chamada de pastora, liderança, né? E isso é muito bom, irmãos. E a palavra diz que é honra a quem foi chamado para esse exercício. E a irmã Nilza leu Hebreus aqui, e já estava aqui também no meus esboços, né? Isso é muito bom, sabermos que o Senhor sempre nos adverte através da sua palavra e está sempre confirmando. E eu quero convidar os irmãos a abrir as Bíblias em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E eu quero dar os meus parabéns ao Bispo Júlio e à Bispa Conceição pelo dia de honra, né, que merece. O segundo domingo do mês de junho, né, é tido como o dia do pastor. E merece toda a honra, merece, né, ser homenageado, porque faz um exercício digno disso. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ler até os versículos 16. Está meio difícil ali de visualizar, né? Mas os irmãos podem acompanhar pela Bíblia. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganaram fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Aqui está uma instrução do apóstolo Paulo para a igreja e para os pastores também. Essa orientação é para todos, para a igreja tomar cuidado com quem vai liderar e para os pastores, a qual também tem que estar atento a esses que vão liderar. Entenda por que você também foi chamado. Está pensando que só é o pastor? Né? Está achando que só o pastor que fica com a carga? Está achando que só é os líderes? Entenda por que você também foi chamado. Olhando para o temperamento dos apóstolos, temperamento eu falo sobre a ação deles, né? Cada um tem uma forma diferente de agir. A formação dos apóstolos, também as suas profissões, podemos entender que o chamado para o ministério não depende da área profissional, não depende da formação acadêmica e muito menos na questão do seu temperamento, do seu comportamento. Eu falo temperamento como alguns falam, fleumático e tantos outros, né? O explosivo, o mais mansinho, aquele quietinho, né? Aquele mais falador. Não depende disso. Hoje, no dia do pastor, eu quero fazer você entender que não somente o pastor é um chamado e escolhido, entendeu?
mas você também recebeu um chamado para o ministério, seja este da palavra, seja da intercessão, seja o ministério de missões, a missão, seja o evangelismo, que é o evangelista, apacentar, que é o pastor, que apacenta, ou seja, cooperar, aquele que ajuda, estar ao lado de alguém, ajudando na obra, no ministério, ou aquele que pacifica com amor, é aquele que está sempre travando as brigas que começam e ele acaba derrubando essas confusões. É o chamado pacificador. Aquele que está sempre na brecha quando estoura um problema, ele vai lá e ameniza. Tem a sabedoria, a sapiência de resolver o problema. Quem você é no reino de Deus? Quem eu sou no reino de Deus? Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta a vocês, né? Eu creio que o pastor sempre fez essa pergunta, né? A pastora também. Quem está nessa responsabilidade sempre se pergunta quem eu sou, né? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Então, quem você é no reino de Deus? Você não é inútil. Você não é alguém que ninguém presta atenção em você. Você não é inútil no reino de Deus. Somos chamados para sempre sermos participativos do reino de Deus. Nós fomos chamados para fazer parte do corpo. Nós somos membros do corpo. Então, todos os membros do corpo, ele está em exercício, a não ser que esse esteja doente ou atrofiado. É assim que o corpo, ele trabalha. Para começar, sobre entenda por que você foi chamado, eu começo com os pastores, que são a honra do momento. O pastor é escolhido e chamado para apacentar e governar a igreja. Então, esse é a função, este é o pastor, chamado e escolhido para apacentar e governar. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. A palavra do Senhor, falada aos pastores, diz o seguinte: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, quer dizer, pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, esse dizendo Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Esta palavra, ela vem para chamar a atenção dos pastores de honra, que após a saída deles de algum local ou aonde eles estão liderando, apacentando, correrão risco de entrarem lobos devoradores, os falsos, aqueles que vêm apenas para destruírem. No ato de apacentar, o pastor tem um olhar ativo para as necessidades da igreja, das ovelhas. Ele sabe da fome, da sede e das feridas das ovelhas. Por isso que aqui em Atos fala sobre que devemos olhar para o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu para governar, para apacentar. Então, o pastor ele tem que ter o olhar ativo para estar entendendo as necessidades da igreja. Essas necessidades que são, talvez, a fome pela palavra. O pastor tem que ter ciência se a igreja está alimentada ou não, se as ovelhas estão bem alimentadas. A sede da palavra, também os pastores sabem quando há essa necessidade, e as suas feridas emocionais, espirituais. No ato de apacentar, leva as ovelhas para onde? Para pastos de alimentos. Isso é a função do pastor, levar as ovelhas para os pastos de alimentos, para nutrir o rebanho que o Senhor confiou em suas mãos. Então, no ato de apacentar, o pastor leva o rebanho para locais de alimento, isso é, tem uma boa palavra que o alimenta, que o nutre espiritualmente, que leva essas ovelhas a viver tranquila nos seus pastos verdejantes que o Senhor colocou nas mãos dos pastores,
porque se ele foi escolhido, se eles foram escolhidos e chamados, eles têm a capacidade dada por Deus. No ato de apacentar, é levar as ovelhas para as fontes de águas puras. Sempre a palavra pura, a palavra que é vida, que é a água da salvação. Os pastores têm essa responsabilidade, que é a palavra de Deus, que sacia a alma do rebanho. No ato de apacentar, o pastor sabe da dor das ovelhas, das emoções das ovelhas, sabem dos problemas e doenças físicas e também essas doenças espirituais da igreja. O pastor que está entre o rebanho, ele está sempre no sentido de visão, é o visionário do rebanho, aonde ele está sempre atento à dor das ovelhas, sempre atento às feridas e às emoções e às doenças físicas e espirituais. E também no ato de apacentar, o pastor foi capacitado para suprir essas necessidades do rebanho. Então, no ato de apacentar, ele foi capacitado por Deus para suprir as necessidades do rebanho do Senhor. Isso com amor, com responsabilidade, com entusiasmo. E assim, o apóstolo Paulo, mais uma vez, fala em Tito sobre o que Deus quer de um pastor. Tito 1, versículo 7 a seguir, está aqui o rosto de um pastor, está aqui a vida de um pastor, que lamentavelmente não queria falar, mas eu vou falar sobre isso, que está difícil de achar entre nós. Não falo como aqui na igreja Ebenezer, né? Pastor Júlio e a pastora Conceição, que tem exemplo, mas em muitos lugares nós temos problema com esta qualidade. Tito 1 diz que o pastor é necessário que o bispo seja irrepreensível, tenha uma vida ilibada como mordomo na casa de Deus. Então ele é um mordomo, ele é alguém que cuida dos bens do Senhor, não é? Ele é um mordomo, ele é irrepreensível, mordomo da casa de Deus. E nesse caso, como mordomo, ele não é soberbo, arrogante, ignorante, não é iracundo. A palavra iracundo fala da ignorância, aquele que é explosivo, né? Que em tudo ele causa e faz problema, não sabe resolver o problema emocional da igreja ou de alguém, ele já vai com as pedras sobre suas mãos, machucando. Então, aqui está falando sobre aquele que o Senhor o capacitou, tem que carregar em si essas qualidades. E também não é dado ao vinho, isso é uma pessoa que ela é beberrona, no sentido, pode ser o pecado da glutonaria, né, de exagerado. E também não é espancador ou cobiçoso de torpe ganância, ou ganancioso. Mas, dado a hospitalidade, é amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Isso é, tem os seus sentimentos, a sua vida, né, as suas emoções temperada, sempre pela palavra de Deus, sempre pela palavra do Senhor, e esse retendo sempre firme a palavra a qual ele prega, mantendo-se firme a palavra e fiel a ela, conforme a doutrina para que seja poderoso. O poder da palavra em nossas vidas, na vida de um pastor, está na fidelidade da palavra. Não é na gritaria, não é no rodopio. A autoridade do pastor está na fidelidade à palavra a qual ele prega. É aqui que diz, retendo firme e fiel a palavra, que conforme a doutrina, para que seja poderoso. Então o poder do pastor está na palavra, a qual o Senhor o capacitou para orientar a igreja. Tanto para admoestar, isso é, para orientar, admoestar, aconselhar, né, com a sã doutrina,
como para convencer os contradizentes, aqueles que contradizem a própria palavra. Então, se o pastor tem essas qualidades, Deus o escolheu e o chamou. No ato de governar a igreja, ele governa como vela pelas almas de cada um. É isso que está sobre os ombros de um pastor. No governar a igreja, no ato de governar, como que vela pelas almas de cada um, que dará conta no dia final. Aí entra Timóteo, que repete a mesma coisa. Timóteo aqui, Paulo repete a mesma alegoria para Tito, também fala com Timóteo sobre a capacidade do pastor, que ele deve continuar repreensível. Aqui ele coloca mais uma responsabilidade: marido de uma só mulher. Isso aqui pega em muitos, em muitos pastores que hoje já estão no terceiro ou no segundo casamento, e seja esse por infidelidade ou seja esse por esfriamento do relacionamento, não sei qual é o problema. Só a palavra diz que deve ser marido de uma só mulher e ponto final. Não se explica se foi porque foi infiel, porque esfriou, acabou, não sei o quê. Só entenda se morreu. Aí sim, a Bíblia diz que pode ser ou de segunda mulher, porque a outra o Senhor o chamou. Mas aqui ele fala isso, que é vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isso aqui, capacidade que o Senhor colocou sobre ele, capacidade para ensinar. Não dado ao vinho, mais uma vez ele repete a mesma história da glutonaria, da desordenança do pastor. Não espancador, mais uma vez, não cobiçoso de ganâncias, mas moderado, não contencioso ou avarento, mas que governe, mais uma entra aqui, que governe bem a sua casa, seus filhos, em sujeição, com toda a modestia. Então a qualidade de um pastor, que ele sabe governar, no ato de governar a casa do Senhor, ele governa a sua casa. Eu uso sempre esse exemplo, irmãos. Quando a pessoa não consegue sustentar o seu próprio casamento, não é apto para sustentar a igreja, porque ele não tem a capacidade. Se ele não consegue lidar com os problemas internos emocionais, ou dentro do seu próprio lar, ele não está capacitado para tomar conta, orientar um rebanho, porque onde fica o pastor aconselhando o casal que está no mesmo problema que ele passou e não conseguiu resolver, como resolverá esse problema? Honrando os pastores, mas falando uma verdade. Então, a palavra do Senhor deu a capacidade de ensino e governar a sua própria casa e assim também a igreja. E que governe bem a sua casa com modestia, porque se alguém não consegue, não sabe governar a sua própria casa, como tem cuidado de governar a igreja de Deus? Então, no ato de governar, ele sabe governar a sua casa, seu interior. E no final aqui, diz que é necessário também, o versículo 7, que tenha testemunho dos que estão de fora. Isso é, não apenas a igreja testemunha dele, mas fora, o testemunho da vida dele também deve ser o mesmo, para que não caia na afronta e laços do diabo. Então aqui está, o pastor, ele é capacitado, chamado para governar a sua casa, governar a igreja do Senhor. Ele tem em si o ato de apacentar, saber das necessidades da igreja e cuidar de cada uma delas. Todos nós fomos chamados para sermos ovelhas do pasto do Senhor. Agora, os pastores, eles são chamados e escolhidos. Nós somos apenas chamados. Somos chamados para fazer parte do rebanho, do pasto do Senhor. Aí entra os textos que a irmã Nilza leu, Hebreus 13, 17, que fala que nós devemos obedecer aos nossos pastores, ser sujeitos a eles, porque velam por vossas almas. Lá no ato de governar, eles velam por nossas almas,
como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso, não vos será inútil. E o versículo 7 do capítulo 13 de Hebreus fala mais uma vez: lembrai dos vossos pastores que velam, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais deve imitá-lo, atentando para a sua maneira de viver. O pastor, como guia, ele dá à igreja a maneira de viver. O pastor, como apacentador e governador da igreja do Senhor, ele leva as pessoas a imitá-lo, a sua fé, a imitar os seus gestos, as suas formas de viver. Então, no reino de Deus, você pode ser quem? Você pode ser Pedro, o apóstolo, sem formação, pescador, explosivo, mas se tornou extraordinário no reino de Deus. Ou também você pode ser Mateus. Mateus, um grande homem de valor, tinha boa função, ganhava bem, mas tornou um grande discípulo de Jesus. Então, se você não tem formação, se você é um pescador, a sua profissão é uma das raras, você também pode fazer parte do reino de Deus. Ou você também pode ser Zaqueu, homem muito rico, mas disposto a abandonar tudo para servir a Jesus, disposto a reparar os supostos danos que alguém acusava de ter cometido algo a alguém. Homem de fato arrependido, Zaqueu. Ou podemos ser Lucas, o médico. Olha aí aonde chegamos. Lucas, médico, talvez bem procurado e de bom status. Bem procurado e de bom status. Mas agora ele faz parte da categoria dos servos de Jesus e útil para o reino de Deus. Então, da mais baixa profissão ou até a mais alta profissão, somos útil no reino de Deus. E também podemos ser Nicodemos. Nicodemos era um homem mestre da lei, um homem mestre da lei, tinha tudo para se orgulhar da sua sapiência e intelectualidade, mas sentou-se aos pés de Jesus para aprender. Ou podemos ser Tomé, duvida de tudo. Olha aí, Tomé duvida de tudo, sem fé, né? Podia dizer, né? Tomé sem fé. Não, mas Tomé não foi o homem sem fé. Ele estava certo. Se o coração dele o duvidava, então ele tinha que falar. O pior é a hipocrisia, que o nosso coração fala e a gente fica quietinho, dizendo que está acreditando tudo. Entendeu? Tomé, o homem que mesmo duvidando, foi advertido pelo Senhor e ele continuou a fazendo parte do reino de Deus. Ou aquelas mulheres que serviam a Jesus, mulheres que talvez não foram citados nomes, elas cuidavam das roupas e outros utensílios do Senhor. Ou aquele menino que doou o pão. Ninguém via na multidão. Estava no meio da multidão, talvez ninguém tinha percebido aquele garoto, mas de repente ele faz parte da multiplicação dos pães. Ninguém sabe o nome desse menino, mas ele ficou na história, fez parte do reino de Deus. Ou aquele que emprestou o jumentinho. Alguém sabe o nome dele? Quando Jesus ia para Jerusalém, e aí ele manda ir buscar um jumento, manda ir na casa e aquele pessoal entrega aquele jumentinho. Sem contar com aqueles que emprestou o cenáculo para o último momento de ceia do Senhor. Ninguém também fala desses homens, mas eles foram úteis para o reino de Deus, fizeram parte da história. Então todos esses citados não tiveram seus nomes revelados, mas foram úteis para o reino de Deus. Tantos outros que foram citados na Bíblia e que deixaram exemplo, homens de todas as suas espécies, ou suas capacidades, ou suas intelectualidades, mas que fizeram parte do reino de Deus. Então não há desculpas para dizer eu não faço parte, eu não vou ser participativo. Não existe
Deus nos chamou para fazer parte, mas existem duas categorias que não são úteis para o reino de Deus. Existem duas categorias: os que olham para trás e os ricos avarentos. Está lá na Bíblia. Quando aquele jovem veio dizer que queria fazer parte do reino de Deus, e o Senhor disse: vende tudo e vem, ele saiu triste, foi rejeitado. Ou o que olha para trás, quando foi até Jesus dizer: eu quero ir com o Senhor, permita. Aí ele diz: não, eu quero primeiro ir ver o meu pai, né? Aquele que olha para trás não é apto para o meu reino. Então essas duas categorias não fazem parte do reino de Deus. Os que ficam sempre olhando para trás, sempre querendo o seu passado, ou aqueles que se apegam aos seus bens materiais e trocam os seus bens materiais em vez do reino de Deus. E aqui eu quero já finalizar, irmãos, eu não vou demorar, como eu falei. Então não temos desculpa a dar no reino de Deus, porque somos chamados, ou eu sendo chamado e escolhido como pastor, ou sendo chamado para fazer parte do reino de Deus, todos somos tesouros e propriedades do Senhor. Todos nós fazemos parte e somos propriedade de Deus. Nós somos servos, fazemos parte dele, nós obedecemos, nos humilhamos diante dele. Nós damos a nossa vida para ele. Se nós chamamos ele de Senhor, então ele que ordena sobre mim, não eu que ordeno. Nós agora somos tesouros e propriedade do Senhor, pastores. O dia de hoje é mais que digno de receber honra merecida, porque para isso o Senhor colocou, para saber das aflições do povo dele, para curar as emoções do povo dele, para levar o povo dele para mais próximo dele, para trazer orientação e caminho certo, com menos espinhos para o rebanho dele. Foi essa capacidade que o Senhor colocou, não porque nós tínhamos, mas ele o capacitou. Nenhum de nós, que seja membro ou que seja líderes, fomos capazes por nós mesmos, mas que o Senhor colocou em nós a capacidade. Então, para finalizar, o Senhor disse em João 10, versículo 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também convenho agregá-lo estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, esse rebanho está aqui, e aqui está os pastores. O Senhor já tinha profetizado sobre isso, o Senhor já tinha falado sobre isso, que haveria outros rebanhos que ele desejava cuidar, agregar, trazer para ele. E nesse rebanho haveria um pastor. Amém? E aí está o pastor Júlio cumprindo a promessa, a pastora Conceição cumprindo essa promessa, essa profecia do Senhor. Colocou em frente de um rebanho que ele deseja agregá-lo. Que um dia ele está ansioso para encontrá-lo, esse rebanho que seja sadio, tratado, cuidado, alimentado. E que o Senhor venha trazer fortalecimento, pastor Júlio, pastora Conceição e a pastora Nilza. Que o Senhor venha trazer novas visões e força para continuar a governar e apacentar o rebanho que o Senhor colocou em suas mãos. O Senhor está ansioso para receber um dia esse rebanho que o Senhor confiou ao Senhor e a senhora, né? A pastora. Que Deus o abençoe. Feliz dia do pastor. Que essa palavra venha para que possamos refletir sobre ela e saber tanto da importância que o Senhor o deu como honra e também da responsabilidade que tem para cuidar desse rebanho que o Senhor um dia deseja o encontrar. Amém? Que Deus nos abençoe. Agradeço pela oportunidade, fico muito grato mais uma vez, porque o Senhor é bom. Amém? Quem é aqui mais? Irmã? Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez, eu te louvo,
Te adoro, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia. Pai, estamos aqui para, assim, ó Deus, glorificar o teu nome. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame forças, que o Senhor, com teu Espírito Santo, fortaleça a vida do pastor Júlio, da pastora Conceição e de toda a liderança. Deus, que tudo aquilo que vem para atrapalhar, para, ó Deus, desorientar, que o Senhor venha retirá-lo, Deus, em nome de Jesus. Dá capacidade, ó Deus, a cada dia para novas visões, para novos empreendimentos na casa do Senhor. Que os pastores sejam cobertos, ó Deus, com teu Espírito e com a tua graça, Deus. Não deixe, ó Deus, que eles caiam em armadilhas, ó Deus, em nome de Jesus. Não deixa que as dúvidas movam o coração deles, ó Deus, da tua palavra, levando, ó Deus, a duvidar do teu poder, da tua operação dentro da igreja do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor honre, ó Deus, com tua palavra, com tua força e com teu poder, em nome de Jesus. Amém.